Eu saúdo a todos os irmãos que vão ver esse vídeo com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero dar um testemunho aqui junto ao lado da minha esposa. Meu nome é Carlos Fernandes, minha esposa Maria Elisa. É um testemunho, irmãos, que pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus concedeu essa bênção na minha vida. E eu espero que quem vai ouvir, vai ver esse vídeo, né, que de alguma maneira, tudo que for dito aqui, possa ajudar o irmão, possa aumentar a sua fé, irmão, a crer que Deus, Ele vela pelos seus filhos, que nós cremos num Deus justo, num Deus que não se atrasa, num Deus que nos responde na hora certa, no momento certo. Eu e minha esposa, em novembro desse ano de 2018, nós vamos fazer 25 anos de casado. Casamos em novembro, dia 26 de novembro de 1993. Hoje nós temos 2 filhas maravilhosas que são bênçãos na nossa vida. São 2 filhas que sempre no nosso culto doméstico nós falamos que elas são fruto do assim diz o Senhor na minha vida, na vida da minha esposa, no nosso casamento. Irmãos, a minha filha, uma se chama Ana Elisa, a primeira, vai fazer agora dia 13, amanhã, terça-feira, 21 anos. E nós temos a Maria Luísa, que vai completar 16 anos em julho, dia 15. Nós nos casamos em 93. Irmãos, nós tínhamos 3 anos e 6 meses de casamento e a minha esposa, ela não engravidava. Ela já tinha um diagnóstico de 2 médicos, ela tinha um ovário policístico e pela via natural ela não engravidava. E o pastor Zé Couto, nosso pastor, ele organizou uma campanha de evangelismo na cidade de Betim e foi convidado o pastor Luiz Mendes. E numa pregação, num sábado à noite, o pastor Luiz Mendes falando sobre Ana, e naquela unção, todos conhecem a história de Ana, mãe de Samuel, e naquela unção, naquele culto, o pastor Luiz Mendes lançou aquela promessa sobre a congregação, se porventura existia um casal, uma esposa que não concebia por algum motivo, que pudesse se segurar naquela promessa, que Deus faria um milagre naquele momento. E eu e minha esposa nos agarramos nessa promessa, o meu sogro se agarrou nessa promessa, a minha sogra se agarrou nessa promessa. E irmãos, depois de 9 meses, 10 luas, veio a Ana Elisa ao mundo. E nós já tínhamos essa vontade, esse desejo, que se viesse uma filha mulher, ela se chamaria Ana. E pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo assim diz o Senhor, a Ana veio ao mundo. E depois de 4 anos, num culto de domingo, o pastor Zé Couto nos convida para dar um testemunho no altar a respeito do nascimento da Ana Elisa. E depois que nós demos o nosso testemunho, esse mesmo testemunho que eu estou falando aqui agora, o pastor Zé Couto, usado por Deus, ele lançou aquela promessa na congregação, se porventura tinha algum casal, alguma mulher, que se por algum motivo não concebia ali, que ela poderia se segurar naquela palavra, que era o assim diz o Senhor. E a minha filha Ana Elisa, ela já vinha orando a Deus, pedindo uma irmã. E naquele momento, naquela unção durante o culto, durante o nosso testemunho, durante as palavras do irmão Zé Couto, do pastor Zé Couto,
eu e minha esposa nos seguramos nessa promessa. Da mesma forma, o meu sogro, a minha sogra e irmãos, para honra e glória de Deus, depois de 9 meses, 10 luas, ocorreu o nascimento da Maria Luísa. E, irmãos, eu acrescento mais ainda, a minha esposa grávida da Maria Luísa, com 4 meses de gestação, eu fiquei desempregado. Perdi o meu convênio e minha esposa, ela tinha um desejo dentro dela que o mesmo procedimento que durante a gestação da Ana Elisa, ela queria passar pelo mesmo médico, a mesma maternidade, e a mesma maternidade. Com isso, irmãos, eu ficando desempregado, cheguei em casa no dia 21 de janeiro, minha esposa estava sentada assim na copa lá em casa, numa mesa, e eu falei com ela: Maria Elisa, eu fiquei desempregado, perdi o emprego. E ela, também pelo período de gestação, né, ela se emocionou bastante, né, trouxe um certo desequilíbrio para nós naquele momento ali, mas pela graça, pela honra do nosso Deus, em menos de 3 meses, eu consegui um novo emprego dentro da minha área que eu atuava, e Deus me sustentou de uma maneira extraordinária, irmãos. Você que está me ouvindo nesse momento, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja desanimado com as coisas do mundo, talvez você pense que não há saída, e eu digo para você: há sim uma saída. Deus tem um momento certo, a hora certa, para Ele trabalhar na vida de cada um de nós. E da minha vida, meus irmãos, Deus me sustentou de uma forma extraordinária, de uma forma incrível, irmãos. Eu consegui um emprego, consegui na época um convênio pela Sul América, e minha esposa prestes a dar à luz, nós fomos na maternidade, a Otaviano Neves, e para nossa surpresa nossa, não para Deus, irmãos, a mesma mulher que tinha feito, a mesma cirurgiã, a mesma médica que tinha acompanhado a minha esposa na primeira gestação dela, que tinha feito o parto da Ana, acompanhou a minha esposa nesse último período, né? Último mês de gestação da Maria Luísa. Fizemos todos os exames, ela estava com a saúde perfeita. Foi uma criança que, quando nasceu, as minhas 2 filhas, quando nasceram, aquela pontuação que o médico dá ali, que acompanha, elas ganharam tudo 10, pela graça de Deus. E no dia do parto, na maternidade Otaviano Neves, para nossa surpresa, não para Deus, irmãos, a médica de plantão era a doutora Diana. Então ocorreu tudo conforme a minha esposa pedia dentro dela, conforme o clamor no coração dela, que se fosse algo planejado pelo homem, eu tenho plena certeza que não ocorreria da maneira que ocorreu. Então, irmãos, hoje a Ana Elisa vai fazer 21 anos, amanhã, dia 13, e a Maria Luísa completa 16 anos em julho. Eu tenho falado muito para as minhas filhas no nosso culto doméstico que elas são fruto do assim diz o Senhor nas nossas vidas. São bênçãos na nossa vida, e eu falo para elas que eu creio dentro do meu coração que Deus tem algo tremendo na vida delas, que elas não vieram aqui nesse mundo para serem cobiçadas por homem, para passar numa roda talvez de escarnecedores e chamar a atenção de um ou outro. Elas vieram aqui para dar um testemunho real de como uma verdadeira cristã, nesse mundo tão turbulento que nós vivemos, como uma mulher, uma verdadeira dama, ela se porta diante dessa sociedade. E eu creio, irmãos, juntamente com minha esposa, que Deus tem nos sustentado de uma forma extraordinária.
Então, mais uma vez, eu repito as mesmas palavras do início, eu peço que essas palavras ajudem, contribuam de alguma forma a algum casal, a algum pai de família que esteja passando por essa situação, meu Deus. Irmãos, que nós temos a única certeza nossa é que o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus que nunca falha. O profeta fala que a única coisa que Deus não pode fazer na sua palavra é falhar. E o nosso Deus é um Deus bem presente nos nossos momentos mais difíceis, irmãos. Nós temos um hino que fala das pegadas na areia, e aquele autor, ele fala que naquele momento de alegria ele via 2 rastros na areia. E no momento que ele passou por uma dificuldade, talvez o momento mais difícil da vida dele, ele só via uma única pegada na areia. E ele, dentro dele, ele se questionava e falava: Senhor, o Senhor me abandonou? E pelo contrário, naquele momento mais difícil, Deus carregava ele no colo. Então, irmãos, nesses momentos mais difíceis, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos mantido nos braços dele. O nosso Deus é um Deus que sabe o fim antes do começo. A nossa palavra nem chegou à nossa boca, Deus já sabe a frase por completo. Nosso Deus é um Deus que abre caminho onde não existe caminho. Então, muito obrigado por essa oportunidade, que tudo que foi dito aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.